Ok, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre força elétrica. Esse é o meu plano de aula. Como objetivo, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de determinar a força eletrostática dentre duas cargas e aplicar o princípio da superposição para determinar essa força devido a um sistema de cargas, né? Nas minhas aulas eu gosto de falar um pouquinho das aplicações dos conceitos que a gente está estudando. Então, a força elétrica está presente em diversos fenômenos elétricos. Eu vou destacar esse aí. Ela está presente, por exemplo, na produção da imagem de uma televisão de tubos de raios catódicos. Então, existe aí um circuito sofisticado só para a gente fazer o controle fino aí do direcionamento e da intensidade da força elétrica necessária para produzir os desvios aí que vão fazer com que os elétrons colidam com a tela e emitam a radiação que vai compor a imagem que a gente vai ver. Então vejam como essa é uma aplicação bastante sofisticada aí de força elétrica, né? Uma outra aplicação envolve a impressão em jatos de tinta, né? Então a maioria dos processos dessa impressão constitui em bombardear, né? Incidir um feixe de laser num rolo que vai ficar então impressionado e positivamente carregado pela incidência desse feixe de laser. Então a gente constrói a imagem aqui utilizando um feixe de laser, essa região vai ficar positivamente carregada, daí por uma atração elétrica com os elétrons que vão estar aí no outro rolo, né? No rolo onde vai estar aí o toner, né? Então essa atração elétrica aí vai promover com que as cargas que estão no toner removam e façam com que o toner fique colado, né, ao papel. Então, o processo aí de impressão colorida é também uma aplicação aí de força elétrica. Então, duas aplicações aí para a gente ver como é que se usa aí a força elétrica na nossa vida, né? Pessoal, como nós vamos precisar saber a unidade de medida de cargas, eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre isso e sobre a quantização de cargas, né? Então, com relação à unidade de medida de cargas, ela é definida no sistema internacional através desse padrão chamado padrão Coulomb. Por uma razão aí de precisão nas medidas, né, essa grandeza, o padrão, né, que a gente usa para medir carga, é derivado do padrão utilizado para medida de corrente elétrica. Então, é possível medir corrente elétrica com muito mais precisão e, em função disso, a gente usa a definição de corrente elétrica para definir o padrão de carga, né? Então, está aqui a definição de corrente elétrica, ela é a razão de que dt, vamos esclarecer esses termos, I é a representação da corrente medida em amperes, então a unidade de medida de corrente é um ampere, dq é uma quantidade infinitesimal de carga que vai atravessar a seção reta de um condutor, coisa que eu vou esclarecer na tela a seguir, e dt é um intervalo infinitesimal de tempo. Você pode pensar que é um intervalo de tempo tão pequeno quanto você conseguir imaginar. Então, esses termos aí dos quais eu estava tratando estão representados aí nessa figurinha, né? Essas cargas que estão se deslocando aqui vão representar a quantidade infinitesimal de carga dq. A seção reta do condutor é uma área perpendicular aí ao eixo de simetria do fio condutor. Então, está representado por essa linha tracejada aqui. E a corrente vai ser essa quantidade de carga que vai atravessar essa seção reta num intervalo de tempo muito pequeno, esse elemento infinitesimal de tempo dt. Então, assim é definida a corrente. Está aí a imagem ampliada, né? Uma melhor ilustração. E aí a gente vai usar esses termos para definir o Coulomb. Então, o Coulomb vai ser a carga, né, que vai atravessar essa seção reta do condutor percorrido por uma corrente de 1 ampere em 1 segundo. Então, quando se faz esse tipo de medida, é possível determinar o Coulomb com uma precisão razoável. E é por esse motivo que ele é definido em função do ampere. A gente pode aproveitar aí, né, a deixa para falar que a carga é quantizada. O que significa isso? Então, historicamente, a carga era imaginada como sendo um fluido, tá? Mas com o avançar do tempo, né, com o avançar aí das investigações, descobriu-se que mesmo os fluidos são constituídos de partes discretas, né, que são os átomos e moléculas, né? Então, são como espécies aí de tijolos que vão construir tudo que existe. Então, o fluido não é uma coisa contínua. E assim também se descobriu que é com a carga, né? A carga também
ela também é sempre uma quantidade que é um múltiplo de uma carga chamada de carga elementar, que é a magnitude da carga do elétron, 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, para resumir isso aí, a gente vai registrar que qualquer que seja a quantidade de carga considerada, ela vai ser um múltiplo inteiro da carga elementar. Então, a carga ela vem sempre em elementos discretos, né? Descontínuos de carga, que vão ser sempre múltiplos dessa carga elementar aí. Então, como eu gosto de fazer no começo das minhas aulas, vou falar aí de aplicações da força elétrica, que está presente em diversos fenômenos, né, que a gente evidencia no nosso dia a dia. Eu resolvi escolher aí dois eventos que estão bastante ligados com forças elétricas. O primeiro deles é a formação de imagens aí em TVs de tubos de raios catódicos, né? Nessas TVs, em dispositivos similares, existiam aí circuitos responsáveis por controlar o direcionamento de forças elétricas que, por sua vez, controlavam o movimento dos elétrons, fazendo com que eles atingissem aí a tela, né, em posições-chave aí para a formação das imagens. Então, essa é uma aplicação aí bastante sofisticada de forças elétricas. Uma outra aplicação a gente vê aí na impressão colorida em folhas de papel. Então talvez seja o processo mais comum, né, da impressão colorida, fazer com que um feixe de laser incida sobre um rolo, tornando-o positivamente carregado e justamente com o formato desejado aí da impressão. E aí as partículas negativamente carregadas de toner que estão num outro cilindro aí em contato com esse vão ser atraídas à folha de papel e vão se fixar, formando a imagem. Então essa é também uma outra aplicação aí de forças elétricas, né? Então a gente já está aí de posse dos conceitos que nos permitem falar sobre a força eletrostática, que por sua vez a gente vai usar para falar em campo elétrico. Então, das evidências experimentais, verifica-se que duas cargas de mesmo sinal próximas, né, vão sofrer aí uma força de repulsão. Se essas cargas tiverem sinais contrários, então elas vão sofrer uma força de atração, o que está representado aí nesse diagrama esquemático, né? Com relação aí aos atributos dessa força eletrostática, percebe-se que ela é diretamente proporcional à magnitude das cargas Q1 e Q2 e inversamente proporcional à distância R de separação entre as cargas. Então, ela depende da magnitude de cada uma dessas cargas aqui e inversamente proporcional ao quadrado da distância de separação entre as cargas. Esse fator que está aqui na expressão da intensidade aí da força eletrostática, K, ele é uma constante de proporcionalidade, né, que é encontrada aí no sistema internacional nessa forma, ó, sendo a razão de 1 sobre 4πε0, com essa intensidade em que esse ε0 é chamada constante de permissividade do vácuo, que é uma medida de quão permissível, né, é o vácuo ao estabelecimento de linhas de campo elétrico. É algo que nós vamos tratar mais adiante aí quando formos falar de capacitores. Eu acredito que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos ver um exemplo aí para a gente ver esse conceito em ação. Esse é um exemplo do texto que eu tirei para a gente tratar, né? Vamos considerar aí duas cargas positivamente carregadas, Q1 e Q2, fixas nessas posições de intensidades conforme as descritas aí no enunciado, né? Vamos considerar também que elas estão separadas por essa distância de 0,0200 metros e vamos calcular a magnitude e direção da força na partícula 1 devido à partícula 2. Então a gente vai considerar primeiramente aí a direção e o sentido dessa força, como se trata aí de interação entre duas cargas de mesmo sinal, a força que vai atuar em 1 devido a 2, essa é uma força de impulsão, conforme está ilustrada na figura. E, bom, com relação à intensidade, a gente vai aplicar aí a expressão que é encontrada na lei de Coulomb, né?
vamos substituir os valores dos parâmetros para calcular que essa força vai ser de intensidade 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons, né? Pouco intensa, e que ela vai apontar no sentido contrário do vetor unitário I, que aponta para a direita. Então tá aí, está determinada aí a direção, sentido e intensidade da força na carga 2 devido à carga 1. Vamos tentar determinar agora essa força se dessa vez estiverem aí interagindo diversas cargas com uma carga específica. Então, nesse caso a gente pode aplicar o chamado princípio da superposição, que nada mais é que considerar que a força que vai ser exercida nessa partícula, digamos 1, né, vai ser a soma das forças que cada uma das outras partículas produz nela. Então a força devido às demais cargas em 1 vai ser a soma da força da partícula 2 na partícula 1 mais a força da partícula 3 na partícula 1 e assim sucessivamente. Então pessoal, a gente vai dar uma olhada aí no exemplo para ver esse princípio da superposição em ação. Nós vamos calcular qual que vai ser a força que vai agir nessa carga Q', que está na vizinhança aí de duas cargas, uma de magnitude mais Q, outra de magnitude menos Q. E, bom, essa carga Q' tem um sinal positivo, né? Então, já vamos considerando aí as forças individuais produzidas por cada par de interações, né? Vamos considerar aqui mais Q e Q', como são forças aí de mesmo sinal, então sobre Q' vai agir uma força de repulsão que vai apontar aí conforme F1, conforme está ilustrado aí na figura, né? Analogamente, né, a interação entre Q' e menos Q vai ser de atração, já que elas vão ser cargas de sinais contrários, então a força que vai agir em Q' devido a menos Q vai apontar conforme está indicado aí no diagrama. Pessoal, para dar sequência aí, nós vamos fazer algumas considerações a respeito da simetria do sistema. O diagrama esquemático aí das posições das cargas, conforme encontrado aí no livro didático, é esse. Então, o autor deixou claro, né, que essas cargas estão dispostas aí num triângulo de altura D e, bom, de meia base D minúsculo, né? As cargas têm as cargas Q' e mais Q têm a mesma magnitude, apenas sinais contrários, né? E, bom, elas estão equidistantes, a Q'. Então isso vai fazer com que esse triângulo, assim considerado, seja um triângulo isósceles, né? Então, vai haver aí uma assimetria a ser explorada na resolução do problema. A primeira coisa que nós vamos destacar é que os ângulos θ e β, conforme ilustrados aí na figura, são complementares devido ao fato desse triângulo ser isósceles, né? Então, se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais, então a gente considerando agora esse triângulo formado aqui pela altura e meia base do triângulo original, verifica-se que esses dois ângulos aqui, θ e β, têm que ser complementares, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, né, tem que dar 180. Isso vai fazer então com que esse ângulo seja complementar a esse. Agora nós vamos considerar o ângulo alfa que vai ser destacado aí nessa figura. Então nós vamos considerar esse ângulo alfa aí. Bom, como alfa mais beta é colateral interno com um ângulo de π sobre 2, que está aqui na base, né? Então esse ângulo aqui é colateral interno a esse, já que essa reta é paralela à base, né? Ela foi por construção traçada paralela à base. Isso faz com que esses dois ângulos somados aqui sejam colaterais internos com esse. E se for assim, então eles são congruentes. Então a soma de alfa mais beta vai ser 90 graus. Como θ mais beta também dá 90 graus, π sobre 2, a gente vai concluir que esses dois ângulos alfa e θ são congruentes. Então esse ângulo alfa que a gente representou aqui é congruente com esse ângulo aqui, né? Ok? Considera agora então o ângulo epsilon, que vai ser destacado aí na figura, esse ângulo
formado aqui entre essa paralela base e a direção da força F1. Perceba que ele é um ângulo correspondente a esse ângulo θ, tá? E se for assim, então eles são congruentes. Então esse ângulo aqui é congruente a θ também. Então agora a gente pode considerar todas essas simetrias aí na decomposição de cada uma dessas duas forças F1 e F2. Então estão representadas aí na tela as componentes F1 na direção Y, F2 na direção Y e F1 e F2 na direção X. Devido à simetria que nós falamos, aí elas vão ser de mesma magnitude, né? Então, a gente vai perceber aí que F1 e F2, eu vou destacar aí que F1 e F2 têm a mesma magnitude, porque as cargas têm a mesma magnitude, têm a mesma separação, têm a mesma inclinação, então essas componentes têm a mesma magnitude. Resulta disso que as componentes verticais vão se cancelar e as componentes horizontais vão se somar. Então, o resultado aí da soma vetorial de F1 e F2 vai ser apenas a soma das componentes horizontais, conforme está ilustrado aí na figura, né? Se a gente realizar aí a soma geométrica das duas forças, isso vai comprovar que essa hipótese está correta, né? A força resultante vai apontar no sentido da soma das componentes F1 e F2 na direção X. Bom, então essa força resultante é a soma dessas duas componentes, mas como elas têm a mesma magnitude, se essa magnitude for denotada apenas por F índice X, então essa força resultante vai ter duas vezes essa intensidade. Tá? E aí, como é que se calcula essa componente? Bom, então, vamos destacar aqui, né? Essa componente está ocupando a posição de um cateto oposto, né? Do triângulo em que a força F1 seria a hipotenusa, né? Analogamente para a componente F2. Então, ela vai ser calculada pelo produto da intensidade da força pelo cosseno de θ. O triângulo que a gente está considerando aqui, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ele vai ser a razão D sobre R, né? Então, essa consideração aí, o cosseno de θ vai ser o D minúsculo por R. Sendo assim, do teorema de Pitágoras, a gente pode determinar que essa distância R é em função dos parâmetros D maiúsculo e D minúsculo, a raiz quadrada de ambos. E aí a gente usa a lei de Coulomb para determinar, então, a solução, né? Duas vezes a intensidade da força vezes o cosseno da inclinação entre a força horizontal na direção Y. Então, aqui está a expressão da força, aqui está o cosseno θ, aqui está a direção Y. E agora a gente vai promover o cancelamento, né, dos números, dos fatores que podem se cancelar. O produto aqui de R quadrado por R vai dar um R ao cubo. A gente vai exibir aí o R como sendo a raiz quadrada de D quadrado maiúsculo com D quadrado minúsculo. E por fim, a gente vai expressar então a resposta nessa forma. Então, vai ficar aí, esse é o resultado da intensidade dessa força aí que a gente determinou utilizando o princípio da superposição. Ok? Então, só um exemplo aí para a gente ver uma aplicação prática disso. Por fim, a gente vai ver só mais um exemplo aí, né, de determinação de posição de equilíbrio e considerando aí o princípio da superposição. Então, nós vamos considerar esse diagrama esquemático, duas cargas, uma positiva e uma negativa, separadas por uma distância L, com as intensidades e as magnitudes de acordo com esses parâmetros aí do enunciado, né, mais 8Q menos 8Q. A gente vai tentar determinar em que posição, ao longo do eixo X, uma terceira carga poderia ser posicionada. Uma terceira carga positiva, né, poderia ser posicionada de maneira que ficasse em equilíbrio. Então, como um próton vai ser uma carga positiva, ele vai sofrer repulsão de Q1 e atração de Q2. Então, entre Q1 e Q2 vai ser impossível haver cancelamento, uma vez que ambas as forças que vão atuar nesse próton, né, vão apontar para o mesmo sentido, então elas vão se somar. Então, a gente já sabe que entre as duas cargas é impossível de um próton ficar em equilíbrio. Se a gente considerar aí uma posição à esquerda de Q1, também vai ser impossível de haver cancelamento. Por quê? Porque esse próton vai estar mais próximo, né, dessa carga e então vai sofrer uma repulsão muito mais intensa do que a atração de Q2. Então aqui também não vai haver como existir o equilíbrio, uma vez que a carga Q1 tem uma magnitude muito maior que a carga Q2. Então também à esquerda de Q1 não vai haver cancelamento, então a posição de equilíbrio só pode ser a direita de Q2.
E a gente pode determinar o cálculo da posição considerando que no equilíbrio a força resultante vai ser nula. Então, em outras palavras, né, a força colombiana devido à carga positiva tem que ter a mesma intensidade que a força colombiana devido à carga negativa. Então, considerando-se aí as intensidades, a gente pode ir promovendo os cancelamentos dos fatores que estão presentes em ambos os membros da igualdade, para então rearranjar a equação, né, multiplicando-se aí os meios pelos extremos. Aí a gente vai rearranjar de maneira que ambos os membros da igualdade fiquem como um quadrado perfeito para extrair a raiz e disso encontrar que essa posição vai ser 2 vezes essa distância é, ok? Então, mais um exemplo aí para a gente ver uma aplicação da lei de Coulomb e do princípio da superposição, no caso aí para determinar uma posição de equilíbrio, né? Fiquem atentos aí aos exercícios que eu vou subir para o Moodle. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.